o futuro do Valdênio. O que efetivamente aconteceu naquele dia? Ora, a acusação começou fazendo uma explicação sobre a materialidade, sobre a autoria, mas já sabemos, materialidade houve. Realmente alguém morreu. Autoria, o acusado, em momento nenhum negou a autoria. Desde o início que ele diz, eu atirei. Não se perquire mais sobre isso. A questão, senhores jurados, é definirmos o porquê que ele atirou. O que tinha na cabeça daquele homem, naquele dia, para atirar. Isso nós precisamos analisar com todo o cuidado do mundo. Afinal de contas, é a liberdade de um homem que está em jogo. É a sua família que clama por justiça. A acusação disse que, na realidade, não foi uma tragédia, foi uma execução. Permita-me, acusação, discordar de Vossa Excelência. O que houve foi uma tragédia. E é a pior das tragédias. É a tragédia humana. 2 famílias perderam. A família da vítima perdeu o seu ente querido. A família do Valdênio está longe do seu pai, do seu esposo, do seu parente. Há quase 2 anos. E desde o dia em que aquela conduta foi praticada, que aquele homem nunca mais teve paz. É interessante, quando é um bandido, um criminoso contumaz, ele mata e não está nem aí. E vai embora e mata de novo, até que a justiça alcance ele. Ele já matou diversos. Os senhores sabem, aqui em Cocalzinho, né? Até certo tempo bem próximo, foi objeto aí de notícia internacional, por fatos como esse, de um contumaz que matava e não tinha nem sentimento. Mas aquele fato que aconteceu, que fez com que o Valdênio tivesse que praticar aquela conduta, isso, como ele é um homem honesto, como ele não é dedicado ao crime, sinceramente, desde aquele dia, esse homem nunca mais teve paz. É a sua consciência pesada. Como eu poderia ter agido? Eu poderia ter ido embora? Eu deveria ter deixado para pegar a peça a outro momento? Será que se eu deixasse aquele murro, né? Se eu não pedisse até desculpa para ele, isso tudo teria sido evitado? Muitas perguntas vêm. O seu filho, sua esposa, sua família, toda sofrendo por aquele momento, por aquele átimo de segundo em que os fatos aconteceram. Nós precisamos agora fazer um esforço histórico para entender o que é que aconteceu naquele momento. Não adianta a gente ficar com narrativas, com divagações. Eu acho que ele deveria ter ido embora. Isso não vem aos fatos. Como é que a gente faz para saber o que é que aconteceu naquele dia? A justiça tem um meio. Esse meio chama-se processo. Esse processo busca resumir aqui dentro desse autos, que são essas folhas que estão aqui. A leitura disso tem que trazer para todos nós uma ideia do que efetivamente aconteceu naquele dia. Como muito bem a doutora Fabiane falou, a maioria dos papéis que tem aqui foi a defesa que trouxe. A acusação, desde o momento dos acontecimentos, que me desculpe, todos aqueles que investigaram, uma investigação falha, que não trouxe elementos para efetivamente sustentar aquilo que a acusação fala. Porque o que está aqui, e é só nisso, é só isso aqui que nos interessa, os depoimentos que aqui estão, nos mostram algumas verdades. Houve uma briga no bar, não se discute. Quem iniciou essa briga foi a vítima, que inclusive agrediu o acusado. Incrível que depois disso, ninguém mais tem certeza do que viu.
exceto o cunhado que estava lá próximo dele, e que trouxe aqui a sua versão. É óbvio que para nós, a gente vê o depoimento dele, e a gente começa a falar assim, pô, está inseguro, mas na realidade é característica dele, ele é uma pessoa matuta mesmo, não sabe nem falar direito, mas é a característica dele. E ele relatou os fatos como efetivamente ocorreram. A acusação, em dado momento, disse o seguinte, olha, se o acusado deveria ter ido embora. Ficou claro o que o acusado estava fazendo ali. Ele foi ali para pegar a peça. Não tinha peça. Alguém disse, ó, está vindo alguém lá de Brasília. Liga para ele traz para você. Ligou, a peça estava vindo. Ele ficou lá guardando, pelo amor de Deus, está claro isso. O bar estava fechado por causa da briga. Muitos dos senhores podem dizer assim, mas ele poderia ter ido embora, já que tinha briga, o cara falou que ia voltar. Será que efetivamente nós precisamos exigir daquele homem que ele fosse covarde? Que ele realmente voltasse para casa e ficasse quietinho, com medo que a vítima o agredisse? Eu peguei, se me permite, ler apenas um trecho de uma decisão judicial em que trata dessa questão. Ele diz o seguinte, só um momentinho. É de todo indiferente à legítima defesa a possibilidade de fuga do agredido. A lei não pode exigir que se leia pela cartilha dos covardes e pusilânimes, nem mesmo a ressalva o chamado cômodos de senso, isto é, o afastamento discreto, fácil, não indecoroso. A lei não obriga esse homem a correr. A lei diz que ele é livre para transitar por onde ele quiser em tempo de paz. E ele exerceu o seu direito. Mas é óbvio, aquele homem disse que ia voltar. Nos autos está claro, os senhores ouviram aqui. Olha, ele foi lá no açougue e queria comprar uma faca. E quando ele saiu, ele disse que aquilo não ia ficar assim. Para estar claro aí, a legítima defesa. Ah, não, mas não foi encontrado com a vítima a faca. Bom, uma coisa é certa. Nós vimos aqui o depoimento de uma testemunha que dizia claramente, ele foi lá no açougue e tentou comprar uma faca. Tinha inclusive um supermercado ali próximo. Ficou claro que quando ele se aproximou do acusado, ele estava com a mão na cintura. Isso são fatos, incontestáveis, que está nos autos. Apesar de que, em momento nenhum, a acusação produziu provas para confrontar isso. Para que os senhores tenham uma ideia. Como a acusação estava débil, não sabia nem como ia acusar, como ia fundamentar, como ia chegar aqui hoje para se colocar. No ano de 2014, a acusação diligenciou para que a polícia voltasse lá e tentasse encontrar testemunhas oculares dos fatos. Isso está nos autos. A polícia foi lá, entrevistou, falou, ninguém viu. Claro, 4 anos depois, né, encontrar alguém que estava lá naquele cenário e quem está, em regra, não quer. Tem que vir aqui, dar depoimento. Vejam, inclusive, e é esse um problema, eu sou professor de direito, eu sempre falo isso com meus alunos, que o que pega por vezes para a comunidade é ela ter conhecimentos mínimos do direito. Isso atinge a todos nós. Por quê? Porque, veja, ele praticou a conduta, ficou com medo, se omisiou, depois não teve paz na sua consciência, foi na delegacia, se apresentou, levou a arma, entregou e falou, estou aqui para responder por essa acusação. Veja que desde o início esse homem teve boa fé. Em momento nenhum ele tentou se ocultar, se esconder, se furtar de responder pela sua prática. Estava ansioso, inclusive, para vir aqui hoje dar o seu depoimento. Eu analisei os autos, incrível, que quando houve a pronúncia, ele foi em cima da advogada e disse, não, eu não quero que recorra, manda logo eu ir para o júri. Eu quero que acabe esse inferno na minha vida. E só sabe isso. Quem um dia se colocar
diante da mão poderosa da justiça. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Podemos sair aqui agora e atropelar alguém, virar réu. O fato de virar réu não faz de alguém efetivamente um criminoso. E pelo que eu vejo, a maioria desses acusados, por vezes, não tem aquela assistência jurídica que poderia prever muita coisa. A doutora Fabiane aqui, o doutor Fábio falou bem claro, olha, por causa de um recibo lá de residência, ele acaba de estar preso há 2 anos. Por quê? Porque o advogado deveria ter, não fez. Não estou aqui criticando o colega, mas são fatos. Está nos autos isso. Então, senhores jurados, o voto que os senhores irão proferir é como se fosse uma dose de remédio para um mal que aquele paciente tem. Mas lembrem-se, uma dose de remédio em demasia é veneno. Reconhecer a acusação da forma como a acusação quer é fazer-se injustiça e privilegiar o espírito de vingança. Não é isso que esse júri quer. Nós precisamos entender aquele momento. E aquele momento, o acusado não tinha outra coisa a não ser se defender com os meios que ele tinha, que eram uma espingarda. Quando isso acontece, a pessoa se defende com o que tem na mão. Se for um canhão, vai o canhão. Se for uma metralhadora, vai a metralhadora. Parem um pouco para pensar. Vocês acham crível que efetivamente ele tirou a arma, fez a mira, linha de visada, e atirou no rosto da vítima? Na realidade, o homem se aproximava. Ele pegou a arma e depois de pedir para que ele não avançasse, ele atirou instintivamente. E esse tiro instintivo, infelizmente, pegou no rosto. E mais, mesmo que efetivamente ele não tivesse uma faca, e mesmo assim o acusado tivesse atirado, achando que ali estava uma faca, já que ele já tinha sido ameaçado, isso é fato. Mesmo que isso acontecesse, mesmo assim seria legítima defesa. Lê para mim, por favor, artigo 20, se eu não me engano é o parágrafo 2º, já está marcadinho aí. Está no 20 aí? Do terceiro? Parágrafo 2º? Isso, parágrafo 2º. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro... Não, então o primeiro. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É a chamada legítima defesa putativa. É aquele caso que sirva para todos nós. Ele foi ameaçado. Na cabeça dele, aquele homem se aproximava armado. Ele falou, isso não vai ficar assim. Avançou. Por que esse homem voltou? Vocês acham que ele voltou para quê? Para pedir desculpas? E ainda volta de forma ameaçadora, com a mão na cintura? Não teve outro jeito. Porque se esse homem demora um pouco, talvez ele não estivesse aqui hoje para contar a história. Senhores jurados, eu podia tomar mais tempo dos senhores, procurando mostrar o óbvio. Mas eu entendo que a fala dos meus colegas, e agora, com a minha, eu creio que o seu convencimento já está bem claro. Senhores jurados, grande é o seu poder, mas também tamanha é a sua responsabilidade. Que os senhores possam julgar sem espírito de vingança, mas buscando a justiça. E a justiça, o caminho para alcançá-la, entendemos o que está aqui dentro. E aqui nos mostra que o acusado atirou para se defender. E ele, na realidade, ele apenas atirou para se defender. O tiro pegar no rosto foi uma mera fatalidade. Agora, entendermos que aquele homem teve o dolo,
teve a intenção de matar a vítima por motivo fútil, por questões pequenas, ou então porque de forma que ele não teve a chance de se defender, essa acusação não coaduna com o que está aqui. Porque na realidade ele não foi atrás. Muito bem falou o doutor Fábio. Se ele realmente estivesse enraivecido, porque foi humilhado por ser nordestino, então, ele iria atrás e mataria. Ele ficou lá aguardando a peça chegar. O homem voltou. Se o homem voltou, ele não está brincando. E ele não voltou por qualquer motivo. Pelo menos isso eu acho que ficou bem claro para todos nós. Então não há que se falar em recurso que diminuiu, né, a possibilidade da vítima se defender por motivo fútil. Essa acusação não encontra agasalho nos autos. Muito obrigado pela sua atenção.